Boa tarde. O que eu tenho hoje para falar é um capítulo da minha tese que está relacionado com o espaço do futebol em Portugal, ou seja, o espaço do futebol no tempo da República, de 1910 a 26. Começo por uma noção. Em muitos casos pensa-se que o futebol é nacional, que sempre houve, temos essa ideia, os mais jovens vêm dessa forma, e esquecemos que o futebol é importado do Reino Unido e chega a Portugal, ao país, a bordo à boleia dos ingleses e dos escoceses. O caso de Portugal não é o único, o mesmo se passou no Brasil, na Rússia, na Índia, em várias partes do globo, em que há imensas equipas, clubes, que têm esta base britânica ou mesmo inglesa para fixar mais o termo da nacionalidade. E quero começar por aí, com o futebol chega, com a influência dos britânicos no futebol em Portugal, e vê-se que as principais equipas, logo nos inícios do século XX, têm uma percentagem enorme destes indivíduos. Vê-se no Porto, no Boa Vista, nas equipas de Lisboa, o Carcavelos é um dos exemplos de uma equipa forte. Depois o CIF é uma das equipas, é um dos clubes com uma presença enorme de ingleses e escoceses também. E nós vemos que em Portugal, agora já para fixar mais no país, em Portugal, antes da República, temos um jogo que ainda é muito amador, esporádico, uma vez que quando o futebol chega, e neste caso há uma dúvida, se é em 1875, na Madeira, na Camacha, ou em 1888 em Cascais, com aquele impacto, a fama dos Pinto Bastos, os dois irmãos que supostamente não, que neste caso foram mesmo à Inglaterra e trouxeram uma bola para jogar e reuniram uns amigos, fizeram um jogo dali na região deles, e considera-se que é uma das primeiras, ou melhor, um dos primeiros jogos de futebol em Portugal, e constituído apenas, ou na maioria, por portugueses. No caso da Madeira era mais um jogo de ingleses ou da colónia local. Em Portugal, antes da República, o polo mais evoluído era Lisboa em relação ao futebol. Já tinha uma liga incipiente, não muito bem organizada, uma logística ainda débil, mas já tinha imensa gente a ver os jogos. Falámos já na casa de centenas, 200, 300 pessoas, e mesmo assim um bom número já de atletas. Depois, com o advento da República, há uma mudança de paradigma, e podemos ver aqui no mapa, há uma mudança de paradigma e há uma explosão de associações de futebol pelo país. Começa pelo litoral, como é óbvio, a tal influência ou presença dos ingleses, em Lisboa, Porto e no Funchal. E aqui um caso que é particular no interior, em Porto Alegre, devido à influência dos ingleses na indústria local, e eles conseguiram lá desenvolver uma associação, uma liga, e ao mesmo tempo também, através do aliciamento de empregos ou de pagamentos um pouco encapotados, conseguir uma série de jogadores que jogavam mais na capital, ali à volta de Lisboa. Um dos casos é Leopoldo Mocho, do Benfica. Vê-se no nosso mapa que o interior tem uma clivagem face ao litoral, como eu disse. Até os inícios da década de 20 temos 4, ou seja, Lisboa, Porto, Funchal e Porto Alegre. Depois, nos anos 20, há uma explosão com Viana, Braga, Aveiro, Vila Real, Coimbra e por aí fora. Uma explosão de associações que significa que, neste caso, a problemática que estudei,
uma expansão quer da modalidade em si, da fama que tem na sociedade, os adeptos que levam aos campos, os participantes, o número de participantes que aumenta, mas também eu perguntei, eu questionei por que motivo é que existe esta diferença enorme entre os finais da monarquia em Portugal e os inícios da República. E uma das conclusões foi devido a uma medida da República que em 1911 instaura um decreto que dá o domingo como dia de descanso obrigatório. Ou seja, isto mudou o paradigma em Portugal, porque antes o futebol é mais elitista, é apenas para quem tem tempo e dinheiro e possibilidade de jogar e de ver os jogos. Depois, com esta medida, o assalariado, o operário, a classe média passa a jogar, a ver os jogos, a participar, e os clubes, quer o seu número, quer os que já existem, passam a crescer imenso, ainda associados em campos, em instalações. Há uma mudança de campos, há uma melhoria dos recintos, que coincide com o aumento de receitas de bilheteira e por aí fora. E podemos ver bem aqui neste mapa que realmente na década de 20, do início do século XX, existe um grande aumento do futebol no território, e deixando apenas a Guarda, Bragança, são zonas mais da periferia face ao litoral, ou para quem vê do litoral, e chegou lá mais tarde o futebol. E por exemplo, é curioso que em Leiria e em Setúbal não existe uma associação de futebol na República. Isso deve-se em parte porque quer as equipas de Setúbal, quer as de Leiria, já jogavam na AFL, ou seja, na Associação de Futebol de Lisboa, que por sua vez lhes conferia mais receita e mais mediatismo e competitividade, claro. E daí ser mais tardio. Aqui deixo mais uma imagem dos clubes e das sedes e dos campos dos clubes no Porto, na zona do Porto. Vemos uma fixação de séries à volta do núcleo do centro da cidade. Isto deve-se à facilidade de chegar aos adeptos, a questão também de nascimento, em muitos casos, do clube, mas também já uma importância, uma capacidade económica de custear ou de pagar essa renda ou os edifícios. Depois os campos, percebe-se bem pelas marcas verdes, que fazem quase uma cintura, uma vez saído o futebol, quase, ali naquela zona, em que se vê, ou melhor, em que uma das conclusões que tirei deveu-se ao preço dos terrenos e à necessidade de espaço, ou seja, quanto mais longe do centro, maior o espaço e menor a renda, o que nos leva a uma questão de que isto só foi possível, e vendo as imagens, as fotos da imprensa naquela época, devido a uma série de transportes que já começam a evoluir nos inícios dos anos 20 e que já facilita esta expansão dos terrenos de jogo para fora dos centros e aumenta o público nos estádios. Em Lisboa, outra zona do nosso estudo, havia-se um paradigma que é muito idêntico, ou seja, o centro com as sedes, depois a periferia com os campos de futebol. O paradigma aqui repete-se os motivos, sendo que em Lisboa, uma capital do futebol já naquela época, se podemos assim dizer, já possuía uma dimensão maior do que o Porto. Por último, para falar do Funchal, o Funchal aqui está porque eu dividi em 3 zonas as minhas análises mais particulares, ou seja, o Porto, Lisboa e Funchal. Quis ver a capital, pelo paradigma, que é para perceber a forma de como o futebol se organiza naquele espaço, os públicos, os adeptos, os campos. O Porto,
porque era o segundo polo económico, político e mesmo ao nível do desporto. Nos inícios da década de 20 há equipas do Porto que já vencem as de Lisboa, já se nota aqui uma evolução. Depois o Funchal deve-se a uma presença enorme também de ingleses na região, e ao Marítimo, que o Sport Clube Marítimo, se não estou em erro, é assim o nome completo, Marítimo, que em 26, na época de 25 para 26, vence o Campeonato de Portugal, o que é um feito, e só para terem uma noção da capacidade daquela equipa, vence o Porto nas meias por 7-1, ou seja, uma vitória já bastante forte, expressiva, e que deduz que o futebol na Madeira já tinha um certo nível de qualidade, que já conseguia ombrear com as equipas da capital e mesmo as do Porto. Mais tarde, passados uns anos, vemos o Pinga, que vem da Madeira jogar aqui para o Porto, e mais um conjunto de atletas, o que já denota que o Funchal, devido à ligação com os ingleses, os britânicos, teve uma expressividade maior, uma ligação forte, umbilical com o futebol desde cedo. A própria ilha, o arquipélago, melhor dito, não é homogéneo na expansão das equipas. A maioria ficava no Funchal, mesmo no centro, e existia apenas um recinto no Funchal, o campo Almirante Reis, que era alugado por todas as equipas, sendo que o Marítimo já tinha mais poder para afirmar e para ocupar o campo com mais tempo naquela época. E depois vemos ali no Machico ou na Camacha algumas equipas que já começam a disputar. Em Porto Santo não apanhei neste período equipas de relevo. O que se passava é que inclusive o futebol nesta fase é popular, e há equipas ou melhor, clubes iniciais que se reúnem ou nas ruas, não fazem uma iata formal, não têm mesmo um arrendamento de espaços, usam campos que são de aluguer, que, por exemplo, agora já fazendo a ponte para o Porto, existia ali na Arca d'Água um campo em que jogavam imensas equipas pequenas, chamadas pequenas, que era para todos, era alugado, já jogou lá, melhor, naquela época jogou o Salgueiros, só para termos uma noção, e aquele campo teve uma importância vital para este género de pequenas equipas que em muitos casos apareciam 2 anos e desapareciam, depois voltavam ou apareciam passado uma década, já com nomes ou com símbolos também já distintos. Isto para falar que o espaço do futebol em Portugal é uma análise, um problema que nos permite retirar uma série de conclusões e de testar hipóteses, ou seja, para comparar se a política, o panorama da política e da economia do país é igual ao do futebol, ao do desporto. Por outro lado, de perceber esta ligação dos ingleses a Portugal na questão do futebol, mas não só, de que forma é que aquelas zonas, o caso do Funchal, de Lisboa e do Porto, essas zonas tiveram ou conseguiram uma maior evolução devido aos contactos que efetuaram cedo com os ingleses, já tinham o jogo mais maturado e desenvolvido, e de que forma depois é que o ritmo e a velocidade com que o futebol chega a vários pontos do país também nos elucida de que forma é que a República, é que o poder chamado central
tinha influência ou chegaria a determinadas zonas que à primeira vista são periféricas e situavam longe da capital. De que forma é que existirá uma ligação ou não e entre a chegada do futebol e os ritmos, que por exemplo falo da Guarda, em que chega lá já mais tarde, ou Bragança, que é a mesma hipótese ou a situação, de que forma é que isso está relacionado com também a questão política ou económica das regiões, e eu penso que o futebol aqui neste caso é mesmo, ou tem o potencial de ser uma janela para a sociedade. E termino assim, obrigado.